Quer aprender como faz caça aos ovos barra caça ao tesouro usando o Google Formulários? Então fica até o final desse vídeo que eu vou te ensinar como. E já queria aproveitar e pedir para você se inscrever no canal se você ainda não for inscrita e dizer que eu tô lá no Instagram com @alendepro esperando por você. Então vamos ao tutorial, lembrando que você só consegue fazer sua caça aos ovos ou só caça ao tesouro se você tiver uma conta Google, se você tiver um Gmail. Então, se você ainda não tiver, faz o seu cadastro, aí você volta aqui e a gente faz passo a passo. Gente, a gente vai fazer passo a passo mesmo, por isso que esse vídeo vai ser um pouco mais demorado. Quando você já tem as manhas com o Google Formulário, essa atividade aqui você vai fazer rapidinho. Porém, na explicação é um pouco mais demorado, porque tem muitos detalhes a seguir, tá bom? Então, vamos lá. O que é essa caça aos ovos, caça ao tesouro, usando o Google Formulário? Toda vez que a criança acertar uma resposta, ela vai ganhar um ovo na caça aos ovos. Se for caça ao tesouro, todas as vezes que ela acertar uma resposta certa, ela vai ter uma pista. Ou, sei lá, parte de uma palavra que ela tem que desvendar, ou um enigma, enfim. Aí você que vai resolver. Então, eu quero mostrar para vocês como ficou, né, rapidamente, só para vocês entenderem o que é isso. Nessa primeira parte, a criança vai ler as regras, tá bom? Vai ser convidada a caça aos ovos, beleza? Deixa eu ficar por aqui. Próximo. E aí, ela vai digitar o nome dela. E aí, aqui, né, eu coloquei uma interação aqui. Vamos começar? Sim, estou animado. Não, não achei a ideia legal. E aí, ela entra aqui nas perguntas. Toda vez que ela acertar a pergunta, ela vai vir e vai conseguir pegar um ovo. Quando ela erra, ela vai para uma outra página, né, com uma mensagem de motivação e a resposta certa. E assim por diante. No final, você contabiliza quantos ovos ela conseguiu, beleza? Então, essa daqui é a ideia do caça aos ovos, tá bom? Que é a mesma ideia do caça ao tesouro. Então, gente, vamos entrar no Google Formulários. Você pode escrever Google Formulários aqui na busca, ou você pode clicar aqui nessas bolinhas que ficam aqui em cima, procurar o ícone Formulários. Daí, você vai criar esse formulário do zero. Então, você vai iniciar um novo formulário em branco. Clica aí, gente, vai fazendo junto, porque senão depois dá nó. E aí, a primeira coisa que você vai fazer no teu formulário, na tua caça aos ovos ou tesouro, é configurar o seu Forms, tá? Então, você vai clicar nessa engrenagem que fica aqui em cima. Nessa primeira parte, você precisa coletar endereços de e-mail apenas, é a única coisa que você tem que clicar. Em apresentação, apenas mostrar link para enviar para outra pessoa. E em testes, você tem que ativar criar teste, desabilita esse imediatamente após o envio, coloca posteriormente, depois da revisão manual, para os seus alunos não ficarem enchendo o seu saco, e você desabilita todas as aqui, respostas, valores, perguntas erradas, tá? Então, é só criar teste posteriormente, depois da revisão manual. E salva. Tá configurado, é só mandar bala, tá? Então, vamos lá. Você vai criar o título, Caça aos Ovos 2021. Na descrição, você vai, né, fazer um acolhimento da criança, escrever o que é isso, que atividade que é essa, como é que joga, tá bom? Então, aqui você vai descrever, olha, a cada pergunta certa você ganha um ovo, a cada pergunta certa você ganha uma dica, a cada pergunta certa você ganha uma parte da palavra que você tem que descobrir no final, enfim, tá? É na descrição. Lembrando que é criança, né, gente? Então, essa descrição, essa orientação tem que ser rápida e direta. Endereço de e-mail, a criança não vai precisar digitar, o próprio formulário vai captar, tá bom? E aí, nessa página de introdução, você vai pôr o quê? Você vai pôr outras interações. A primeira delas, clicando no maisinho, você vai colocar, digite seu nome. Digite seu nome. Só que aí, não vai ser múltipla escolha, vai ser uma resposta curta, porque a criança vai ter que digitar o nominho dela, tá bom? Mayara, é obrigatório? É obrigatório, a criança só vai para frente se ela escrever o nome dela, então você tem que ativar a função obrigatório,
tá? E essa pergunta você sempre vai se fazer. É obrigatório? A criança só vai conseguir ir para frente no formulário se ela responder a pergunta? Então, você ativa. Do contrário, você não ativa, tá bom? A próxima interação dentro dessa sessão de introdução, eu colocaria algo do tipo, né? E aí, vamos começar? Né? Então, vamos lá, vamos começar? Aí, opção... Aí você pode trabalhar com emojis, tá, gente? Clica com o botão direito. E aí você pode pôr aqui as opções no formato de emoji, tá? Como... Aqui, vamos pegar uma de... Pronto, tá? E aí a criança vai clicar na que ela escolher. Como que põe foto, Mayara, para deixar mais legal? Todas do lado, né, das perguntas que você for fazer, sempre vai ter esse ícone aqui de imagem. E aí, inclusive, eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo essa pasta, né, onde eu tenho essas imagens aqui, que inclusive eu gostaria de agradecer a professora Patrícia Pignata, que me cedeu as imagens, tá, gente? Então, olha só. Já coloquei aqui, caça aos ovos, que bonitinho, maravilhoso. Pronto, a primeira sessão, né, de abertura, de introdução, sei lá, já está prontinha, beleza? Então, o que eu fiz? Já tinha a sessão criada e eu fui colocando as interações. Quantas interações? Foram 2. Digite seu nome e vamos começar, tá bom? Então, vamos lá. Essa daqui é obrigatória, gente? Se a criança não clicar, tudo bem? Tudo bem, então não preciso clicar em obrigatório. Então, essa é a primeira parte, galera. Gente, as próximas sessões vão ser das perguntas, tá? Então, a minha pergunta para você nesse momento é: quantas perguntas vai ter a sua caça? Tá? Ela pode ter 5, ela pode ter 10, ela pode ter 1000. Quanto mais perguntas, mais trabalho, tudo bem? Eu vou colocar 3 perguntas aqui nessa caça aos ovos, beleza? Então, vamos lá. São 3 perguntas, então são 3 sessões. Se forem 5 perguntas, vão ser 5 sessões, beleza? Então, são 3 perguntas nesse exemplo que eu tô te falando. Então, você vai clicar aqui na última interação que você fez. Vai clicar no sinalzinho de adicionar sessão, que é essa última aqui da barra lateral. Adicionar sessão. Então, você já adicionou, então, aqui a pergunta 1. Beleza, já fez a pergunta, já colocou a pergunta 1 aqui. Vamos colocar a pergunta 1 só para vocês não se perderem, tá? Daqui a pouco a gente volta e coloca realmente a pergunta. Pergunta 1. Aí, mais uma sessão. Pergunta 2. Mais uma sessão. Pergunta 3. Perfeito. Criei as minhas perguntas. Só que é o seguinte, gente, para cada pergunta, você precisa criar mais 2 sessões, tá? Uma sessão para se ela acerta e uma sessão para se ela erra, tá? Então, vamos lá. Primeira pergunta, beleza. Então, clico em cima dela e vou adicionar uma sessão, que é se ela acerta, e clico em cima e adiciono mais uma sessão, que é que ela erra. Pronto. Agora eu vou para a pergunta 2 e vou fazer a mesma coisa. Clico em cima da pergunta 2, incluo uma sessão. Isso aqui é a sessão de acertar. Clico em cima, insiro a se ela erra. Pronto. E por fim, a pergunta número 3, eu crio a sessão para ela, caso ela acerta. E crio a sessão caso ela erre. Pronto. Já está feita, né, o meu esqueleto. O que você vai fazer? Na última, tá? Na última sessão, você vai colocar mais uma sessão, que é a sessão de final. Beleza? Então, essa é a parte do esqueleto que a gente acabou de fazer. Então, agora a gente vai configurar todas as sessões de perguntas, tá? Então, a primeira sessão, que é a da pergunta 1, gente, isso aqui é o título, você não vai colocar pergunta 1. Então, sei lá, você põe um emoji, põe um coelhinho, põe alguma coisa escrita, sei lá,
rumo ao seu primeiro ovo, né? E um emoji, algo legal, tá? Isso daqui não é a pergunta, isso é somente o nome da sessão, tá bom? Agora, para criar a pergunta, você vai clicar na sessão, né? E apertar o sinalzinho de mais aqui para você criar a interação. Muito bom. E aí você vai escrever a sua pergunta aí de acordo com a sua disciplina. A minha vai ser como separa a palavra coelho? E aí, né, eu vou pôr aqui uma imagem de um coelhinho para deixar mais lúdica a coisa. Pronto. E aí, vamos às opções. Você vai ver aqui se tá como múltipla escolha, né? Múltipla escolha, e você vai colocar as opções. Coelho, coelho, coelho. Tá, então olha só. Aqui, pessoal, vocês estão vendo que a resposta certa é essa aqui do meio. É obrigatório? A criança tem que responder isso para ir para a próxima? Então você vai ativar o obrigatório. E aí, do lado do obrigatório, tem essas 3 bolinhas. Você vai clicar e você vai selecionar ir para a sessão com base na resposta. Já vai abrir aqui para você, né? Então, por exemplo, essa primeira tá errada. Então, ela tem que ir para a página do erro. Então, sessão, 4, na sessão 4. Então, vamos lá. Ela tem que ser direcionada para a sessão 4. Essa tá certa, então ela tem que ser direcionada para a sessão 3. Clica. E essa tá errada, então ela tem que ser direcionada para a sessão 4. Pronto. Né? Então, ela vai ser direcionada de acordo com a resposta dela. Tá? Então, essa foi a primeira pergunta. Agora, daqui a pouco a gente a gente configura as de erro, tá? A de erro e de acerto, tá? Vamos para a pergunta número 2, sessão 2, né? Sei lá, vou colocar aqui. Você está arrasando. Continue, né? Algo assim. Aí, lembrando que aqui não é a pergunta. Para você tem que colocar o mais e adicionar a pergunta. A minha vai ser, o que são dígrafos? Né? Aí eu vou procurar aqui uma imagem para ilustrar. Olha só. Vou checar se está na múltipla escolha. Está. E eu vou pôr aqui as minhas perguntas. Finge que essa daqui é a errada, essa é a errada e essa é a certa. Lembrando que você pode adicionar, tá, gente, opções. Eu tô fazendo só de 3, tá? Então, essa última é a certa, né? Então, eu vou lá, porque é obrigatória, você tem que responder para continuar. Clico em ir para a sessão com base na resposta. Essa é errada, então eu tenho que ir para a sessão 7 agora. Olha lá, sessão 7. Essa é errada, é sessão 7. E a última é a certa, então eu tenho que ir para a sessão 6. Pronto, tá? E eu vou fazer isso também com a última, beleza? Agora, a gente vai configurar as sessões de erros e acertos. Vamos lá? Eu voltei aqui, né, para minha primeira pergunta, como separar a palavra coelho, já tá configuradinho, e agora eu vou fazer a configuração das sessões de acerto e erro, tá bom? Da sessão 1, tá bom? Da pergunta 1. Então, vamos lá. Vou colocar um emoji aqui de palminhas, porque ele acertou, né? Aí eu posso pôr na descrição, sei lá, uhul, você arrasou. Ou parabéns, enfim, né? E aí eu vou criar a minha interação, que é a interação de pegar o ovo, tá? Então, cliquei no maisinho e vou vir aqui. Não é pergunta, gente, ele só tem que clicar no ovo, certo? Então, eu vou só pôr a imagem do ovo. Coloquei, né, a imagem do ovo. Isso. E aí, eu vou colocar, pode ser caixa de texto, ou caixa de seleção ou múltipla escolha, tá? Então, eu vou pôr aqui
a múltipla escolha. Clique para pegar seu ovo. Pronto. Ó que legal. Já tá feito, tá? A minha parte aqui do acerto. Mas isso é obrigatório. Então, clico aqui no obrigatório. Clico aqui, ir para a sessão com base na resposta. Qual que é a sessão, Mayara? A sessão é a próxima pergunta, é a pergunta número 2. Então, a gente vai aqui, ó, é a sessão 5. Sessão 5. E aí tem uma coisa nova aqui, que você tem que fazer com calma. Para depois você não ficar desesperada, deixa eu aumentar aqui, vai. Para depois você não ficar desesperada fazendo a contabilização manual, o que você vai ter que fazer aqui, tá? Você vai clicar em resposta correta, aqui embaixo, clicar na resposta correta e pôr a pontuação aqui em cima, ó, 1, pontuação 1, um ovo, tá? Conclui, tá? Aqui você vai concluir. Pronto. Por quê? Porque aí depois o próprio formulário vai fazer a conta para você, beleza? Você só vai fazer isso no ovo. Não, no Pegue o Ovo, ou no Pegue a Dica, ou no Pegue o Enigma, ou sei lá, tá? Então, é só isso aqui. Então, continuando, tá? Então, aqui, beleza? Agora a gente vai configurar a parte do erro, tá? O erro da criança. Xiii. Acho que você não prestou muita atenção. Aí, aqui, a resposta certa é... E aqui você pode até colocar o porquê. Porque... Aí, a explicação, tá? Da resposta certa. E aí, você vai colocar a sua interação. Vai pôr a fotinho aqui. Ou, sei lá, de um detetive procurando, ou no caso da caça aos ovos, você vai pôr a fotinho aqui do coelho triste, e você vai pôr o não desanime, né, como opção aqui, dele clicar e continuar. Não desanime, continue, tá? E aí aqui é obrigatória? É obrigatória, clicou em ir para a sessão com base na próxima pergunta. E, a próxima pergunta, a próxima sessão é a 5, então você clica aqui, 5, e pronto. Ganha ponto aqui? Não, então deixa do jeito que tá, beleza? Check, partiu para a próxima. Então, aqui é a próxima pergunta, né? O que são dígrafos, né? Então, aqui você vai pôr obrigatória, você já colocou, né? Ir para a próxima sessão, tal, e aí a gente vai configurar o erro e acerto dessa sessão, que é a mesma coisa que a gente fez ali, tá bom? Parabéns! E aí você faz a interação de pôr o ovo. Aqui eu vou dar um exemplo, tá, gente? Ó, aqui eu quero colocar que ao invés de pegar um ovo, ele pegou 6, que eu tenho essa imagem aqui esse gif aqui do coelho que pegou 6 ovos. Olha aqui, ó. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 ovos. Clique aqui para pegar seus 6 ovos. Aí, o que você vai fazer? É obrigatório ir para a próxima sessão. A próxima sessão é a próxima pergunta, a sessão 8. 8. Tcharam. E aqui tem resposta certa. Então, clique em resposta certa. Adiciono e a pontuação vai ser 6. Ó. Você põe o número 6 aqui em cima. 6 pontos, porque são 6 ovos. Beleza? E conclui, tá? Próximo seria o do erro, tá? Aí você põe, tente outra vez com mais atenção. E aí você vai pôr a interação no mais, vai pôr a foto do coelho triste, né? Opção de continue, obrigatória, 3 pontinhos e para base da sessão,
é a 8, sessão, continuar a preparação da sessão 8. Aqui eu pus 8 também. Deixa eu ver. Sessão 8, tá? Sessão 8. Pronto, já tá prontinho, tá? E assim você vai fazer isso com a pergunta 3, configurar o certo e errado dessa pergunta. Gente, então, quando você chegar na sua última pergunta, e né, você pode colocar quantas perguntas vocês quiserem, tá? Mas no meu caso aqui é a 3, né? Sessão 3, porque são 3 perguntas e tal. Aí eu coloquei a última aqui, a palavra cenoura é trissílaba, dissílaba e polissílaba. Aí ele vai pro certo ou ele vai pro R, beleza. Quando chegar nessa última aqui, para você direcionar pro final, o que você vai clicar? Você vai clicar aqui, né? No caso do acerte é obrigatório, a resposta correta, beleza. Aí você vai ir para a sessão com base na resposta. Qual sessão? Sessão do final. Tá, check. Aqui também do R. Ir para a sessão com base na resposta. Qual sessão? A sessão final. Pronto. E como que é essa sessão final, gente? Essa sessão final é você se despedindo do aluno, você falando, por exemplo, chegamos no fim da caça aos ovos. Isso é uma coisa. Aí, descrição. Para saber quantos ovos você conseguiu pegar, clique no botão abaixo. E aí você coloca uma interação aqui, opção, clica aqui, sei lá. Pronto. E aí você vai fazer o quê? Você vai colocar obrigatório, ir para a sessão com base nas respostas. Gente, aqui também dá para você colocar obrigada, parabéns, você foi muito bem, tá tudo aqui no final, tá? Aí, ó, ir para a sessão com base na resposta, e aí você vai colocar o quê? Enviar formulário, tá bom? Pronto, agora, ó, ao invés de ir para a sessão, é enviar formulário. Então, quando a criança clica aqui e aperta continuar, ela já envia o formulário para você e você vai receber e vai saber quantos pontos ela fez, né? Nessa aba aqui, ó, respostas, tá? Aqui tá aguardando resposta porque eu acabei de fazer, mas quando as crianças responderem, vai ter aqui 3 abas, 3 opções que eu vou mostrar para vocês agora. Aqui, gente, ó, tem as perguntas, né? E aí a aba das respostas. Aí vai ter aqui um resumo, né, das pontuações. Aí, se você quiser, você pode ver por pergunta. E aqui, por último, individual, né? E aí, quando você clica no e-mail da criança, já vai te dar quantos pontos ela fez, tá bom? No caso, quantos ovos ela ganhou, tá? Bom, voltando aqui no nosso formulário, o que a gente precisa agora? Melhorar essa cara dele aqui, né? Então, você vai dar um nome para ele, porque a gente não fez isso, né? Calça aos ovos 2021. Vai clicar aqui nessa paletinha aqui que parece uma aquarela, e aí você vai escolher a imagem de cabeçalho, tá? No próprio Google Forms já tem, né, bastante imagem. Eu vou até escolher essa de... Deixa eu ver, festa. Cadê dos ovos? Ilustrações. Aqui, ó. Tá? Tem aquele dos ovos, eu vou inserir, mas se você quiser, você pode fazer um upload também, tá? Da imagem que você deseja. E aí, ele já vai pôr aqui para você o tema do seu Google Form, tá bom? Bom, e aí, por fim, você só vai precisar encaminhar para as crianças o link para elas jogarem, tá bom? Minha sugestão no dia da aula, faça aula online mesmo, sabe? Você interagindo com eles naquele momento. Dá para mandar também no Google Classroom? Dá. Mas é legal se vocês fizerem isso na mesma hora que eles estiverem online. Aí você propõe eles trazerem um lanchinho para vocês confraternizarem no final da aula, tá? Então, como que você vai enviar isso? Eu prefiro sempre enviar por link e não pro e-mail deles, tá? Então, você vai clicar aqui, ó, onde eu cliquei enviar, vai no ícone de link e vai copiar a URL aqui, curta,
tá? Aí você copia e aí manda lá no seu chat do Google Meet, tá bom? Ou põe lá no seu Google Classroom e tal. Porque se você mandar por e-mail, eles não vão nem entender. Então é melhor realmente vocês fazerem isso online mesmo, na interação ali, tete a tete, tá? Então eu mando o link, eles já entram, fazem, tal, todo mundo quieto, né? Microfone mudo, cada um fazendo o seu. No final, eu falo, né, qual foi a pontuação deles e tudo mais, a gente confraterniza comendo e tudo mais. E, assim, é muito legal porque, além da ludicidade, você ainda tem aí uma avaliação formativa, né? Porque você vai ver onde seu aluno está errando, né? No caso do conteúdo ali. Então, eu acho que é uma alternativa bem, bem bacana, porque por mais que esteja dessa forma online, você acaba motivando eles a responderem certo por conta, é um ovo virtual, não sei o quê. Então, e fora que essa é uma atividade que eu propus aqui como caça aos ovos, mas você pode adaptar isso para qualquer jogo que você for fazer, tá bom? Caça ao tesouro, escape room, dá para fazer de diversas formas. O legal é fuçar mesmo, tá, gente? O legal é fuçar. E se vocês tiverem qualquer dúvida, é só me deixar aí nos comentários ou me chamar lá no direct do meu Instagram, @alendepro. Tô esperando vocês por lá. E eu vou pedir muito para vocês, se vocês gostou desse vídeo, se foi útil, copia o link, gente. Manda aí nos grupos de professoras, tá? Isso vai ajudar muito, 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 muito o canal a crescer. Então, conto com vocês, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo tutorial!